Pai, fale conosco aquilo que tu tens para falar esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, é teu assento e bate uma linda salva de palma para Jesus. Aleluia! Estávamos sentados até em meu lar, até ali no lar, ali quando nós estávamos ali pegando a palavra do Senhor, mas antes de pegarmos na Bíblia, nós podemos pegarmos na Bíblia, nós podemos, Deus estava falando conosco acerca de um tema. Eu falei, Deus, que mistério é esse? Deus falava acerca deste tema conosco. O milagre na sua vida é inevitável. Catuca o teu irmão e diga para ele, o milagre na sua vida é inevitável. Mais forte, o milagre, meu irmão, diga, na sua vida é inevitável. Quem acredita, dá 3 glórias gostoso para Jesus. Então, amado, você está no meu lar, ali no lar, quando Deus, então, começou a palestrar conosco acerca deste livro de Atos dos Apóstolos. Vimos aqui aonde o homem, servo de Deus, médico, chamado Lucas, veio a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos escrito pelo médico dos médicos chamado Lucas. Quem era Lucas? Lucas era aquele mesmo que acompanhava o apóstolo Paulo em todas as suas missões. Quem era Lucas? Lucas foi o mesmo que escreveu o próprio livro de Lucas, marcando algumas histórias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns milagres que aconteceram dentro ali do livro também de Lucas. Então vimos que o homem chamado Lucas veio a estar acompanhando o apóstolo Paulo em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada. Olhando para isto, vimos que Lucas estava sempre nos milagres, aonde Paulo era usado com uma autoridade tremenda, aonde Paulo era usado para curar, para libertar, aonde Paulo era usado para ganhar almas, alcançar vidas, pregar o Evangelho. Lucas estava sempre com um homem chamado Paulo. Então Lucas esteve sempre ajudando o ministério do grande homem chamado Paulo. O próprio Paulo, quando estava já para morrer, nós vimos que o próprio Lucas estava ali com ele e os outros seus amigos largaram ele deixando só. Então, o homem chamado Lucas teve muitas vezes no ministério do grande homem apóstolo chamado Paulo, que simboliza homem pequeno. Olhando agora a Bíblia, nós vimos que o rei Nero não conta dentro deste livro de Atos. O rei Nero travou uma grande perseguição. O rei Nero travou uma grande luta ou uma grande peleja contra o povo de Deus, contra o cristianismo, se levantando para tentar parar a obra do Senhor, para tentar parar os profetas do Senhor. Também outros reis, outros imperadores se levantaram para calar a boca dos profetas, porque estavam profetizando, porque estavam proferindo de que viria o Messias, iria tomar conta de todo aquele reinado daquela época. E o povo daquela época, então, ficou muito angustiado e agoniado com aquilo, porque achava e pensava que Deus, ou que este Jesus, ou Messias, iria tomar conta de todo o reinado daquela época. Então o povo começou a se levantar ali, imperadores, para calar a boca dos profetas, para calar a boca dos homens e das mulheres de Deus que proferiam a palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo era o próprio apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Ele se levantou contra o cristianismo, encerrando alguns homens em cadeias, encerrando e até mesmo matando, exterminando vidas. O próprio Saulo, que veio a fazer isto que agora se torna o grande homem chamado Paulo.
Saulo, que agora se torna Paulo, ele bateu de frente com Jesus a caminho de Damasco. Então agora, um homem que perseguia, um homem que maltratava, um homem que destruía vidas, agora passou a ser perseguido, agora passou a ser açoitado, agora passou a ser caluniado, agora passou a ser apedrejado, agora passou a ser maltratado. Foi um homem chamado Paulo. Então Paulo agora começa a pregar o evangelho genuíno. Paulo agora começa a ser usado numa poderosa unção. E vimos também que a própria igreja primitiva, ela veio a ser levantada aqui no livro de Atos, porque o povo até ali fazia a obra, mas ainda não havia tido o Espírito Santo. E segundo a história, a igreja primitiva verdadeiramente só pôde ter o crescimento depois da descida do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo, que se pôde falar que a igreja se tornou igreja. Então vimos que, por causa disto, agora o próprio Pedro agora, que foi também um grande homem, eu estudando a Bíblia, examinando o livro de Atos Apóstolos, eu vejo Paulo e Pedro, dois homens a qual Deus usou como uma potência para destruir as armas de Satanás. Eu vejo Paulo e Pedro sendo usados para ganhar almas, para ganhar vida, para exterminar toda a cilada do diabo. Eu vejo Paulo e Pedro sendo usados de uma forma muito profunda, de uma forma muito tremenda, pastor Romildo. Eu perguntei a Deus, indaguei a Deus, falei, Deus, que coisa tremenda. O apóstolo Pedro, o Pedro não teve contato com Paulo, nem Paulo com Pedro. Eu pude entender e ver que, mesmo assim, Deus usou aqueles homens de uma forma muito profunda. Deus usou aqueles homens de uma potência muito grande para ganhar almas, para ganhar vidas, para que vidas viessem ser curadas, para que vidas viessem ser libertas, para que vidas viessem ser batizadas com o Espírito Santo. Eu falei, Deus, que maravilha. Eu vejo que dentro disso, então, o apóstolo Paulo continuou aí a sua jornada, pregando, evangelizando, abrindo igrejas, tendas naquela época, e o milagre continuava a acontecer. Em mais da perseguição da igreja, ela se tornava cada vez pior. O próprio Estevão foi ali apedrejado porque pregava a palavra de Deus. Homens e mulheres naquela época, homens e mulheres naquele tempo estavam sofrendo por causa do evangelho genuíno. Pregar a palavra não é fácil, pregar a palavra não é de qualquer maneira. Sofremos perseguições, calúnia, sofremos pedradas, sofremos coisas terríveis, sofremos aflição, sofremos angústia, sofremos coisas terríveis por causa da palavra. Vimos que falássemos de profetas que pregavam a palavra e sofreram. Falaríamos de Jeremias, que foi parar no calabouço, foi parar em cadeia. Falaríamos de Ezequiel, falaríamos de Daniel, falaríamos de homens que pregavam a palavra e foram parar em lugares tenebrosos por causa da palavra do Senhor. E eu começo a aprender que não adianta, quando Deus chama o homem e a mulher para ser profeta, quando Deus levanta o homem e a mulher para ser profeta na terra, você pode analisar e pesquisar que é prova, que é luta, que vem vento, mas também, querido, vem muita vitória para a glória de Deus. Você pode perceber, todo crente que vive uma vida de santidade, uma vida na palavra, ele vê cura, ele vê milagre, ele vê perseguição, ele vê calúnia, mas ele também vê bênção, prosperidade. Todo crente que prega a palavra da verdade, ele passa pelo estreito. E eu sei que há pessoas que entraram aqui dessa forma, conhece a palavra, é pregador, tem chamada, é adorador, talvez é pastor, mas tem chamada. Deus chamou para o ministério. E talvez está pensando, eu não aguento, não aguentei sair da presença de Deus. Senhor, não aguento continuar dessa forma. Eu prego, o Senhor me usa, mas a minha vida continua da mesma maneira. Continue pregando, continue falando, porque um milagre na tua vida é inevitável pelo poder da palavra do Senhor. Quem acredita, levanta a mão, solta 3 glórias gostosas para Jesus aqui. Aleluia! Quando começamos a olhar isto, nós vimos que o apóstolo Paulo,
ele mesmo sofreu coisas terríveis, sofreu um naufrágio, foi ali um homem que foi açoitado em plena praça. A Bíblia diz que estava no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, quando estava o apóstolo Paulo